Paz do Senhor, irmãos. Aqui é a irmã Raquel da Paz e estou gravando esse áudio porque na madrugada do dia 3, agora de abril, o Senhor me deu um arrebatamento, e foi algo muito profundo para mim, Eu queria compartilhar com os irmãos, porque a Bíblia fala que nos últimos dias muitas coisas iriam acontecer, muitos sinais, inclusive muitos falsos profetas, com falsas visões, revelações, inclusive arrebatamentos, faz parte. E o arrebatamento que eu tive foi falso, Só que foi tão forte para mim que se eu não tivesse base bíblica, eu teria sido enganada. Por isso, irmãos, é importante você se esforçar em ler a palavra de Deus, irmãos. Foca no Novo Testamento, Se você acha difícil, complicado, o Novo Testamento é os ensinos de Jesus. Tem muita coisa que a gente precisa ter dentro de nós, guardar dentro de nós, para a gente não ser enganado pelo diabo. Uma coisa que a Bíblia fala, que é muito sério, que se for possível, o diabo se transforma em anjo de luz e engana os escolhidos, É possível isso. Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus fala: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. E é verdade, é possível, Porque as pessoas ficam apegadas aos sinais, esquece de ler a Bíblia, esquece de se firmar na oração e no jejum, e acaba sendo enganado pelo inimigo. O inimigo, ao longo do tempo, ele vem investindo contra a nossa vida cada vez de uma forma até conseguir enganar. Não significa, porque foi várias vezes que o diabo tentou me arrebatar meu sentido, me passar revelação falsa várias vezes, E se eu não tivesse ali lendo a Bíblia, inclusive uma vez o Senhor permitiu que o diabo ele viesse falar comigo, fazer pergunta da Bíblia. E eu estava em falta, algumas coisas eu estava em falta, e eu falei, meu Deus, eu preciso ler a Bíblia, porque se eu fosse falar que sabia, ele ia ver que eu estava mentindo, Então eu tinha que ter muita sabedoria naquele momento ali, vigilância para não mentir, Porque a Bíblia fala que quem mente é filho do diabo, e para não se deixar ele escarnecer de mim, que eu não queria que ele fizesse isso, escarnecesse de mim por não estar lendo a Bíblia. Então eu pedi muita ajuda a Deus, discernimento foi num sonho que eu tive, Aí eu falei assim, eu estou em falta na leitura da Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia e você não vai conseguir me enganar. Eu falava desse jeito. Então, irmãos, o inimigo é muito sagaz, ele vem uma vez, ele tenta, ele não consegue. Então não significa que você já veio, já foi embora, não vai lutar mais. Vai sim, só que ele vai vir de uma outra forma, Ele vai tentando várias formas diferentes até conseguir, entendeu? Então já tive várias visões e eu falei, Senhor, mas não é dessa forma a tua palavra, porque irmãos, as coisas de Deus está tudo interligado na Bíblia. O jeito que Deus fala, o jeito das profecias, é tudo, até as palavras, o jeito de Deus usar a pessoa, do jeito que está na Bíblia, igual está escrito na Bíblia, é o jeito que o Senhor usa a pessoa. E o inimigo não faz isso porque ele não tem essa noção, porque ele não consegue entender os mistérios da Bíblia. A gente consegue. Por isso que você precisa ler a Bíblia. Então, os mistérios da Bíblia é revelado para quem crê e para quem quer, e para quem tem um coração sincero. Então, se você está lendo a Bíblia ali, o inimigo vai lançar uma seta de uma visão falsa, de alguma coisa, e você vai ver logo, porque você vai procurar uma base bíblica, alguma coisa que você já leu, Mesmo que eu tenha dificuldade de decorar versículo, Mas o versículo vem, o Espírito Santo faz a gente lembrar,
né, do versículo em si. Então, aí você vai, não, mas eu li na Bíblia que é dessa forma. Então, esse arrebatamento foi falso do início ao fim, irmãos, do início ao fim. O inimigo, ele bolou assim um jeito que, se eu não tivesse leitura bíblica, eu tinha caído e estaria espalhando um áudio aí para todos os irmãos postarem nos seus canais para falar que eu fui arrebatada, né? Igual tá acontecendo. Então eu falei, Senhor, como que as pessoas conseguem se deixar levar, né, por um arrebatamento falso? Como que o inimigo faz para a pessoa falar, nossa, eu fui arrebatada, aconteceu isso, Deus me mostrou isso, foi o anjo, falou isso e aquilo? Como que é? Né? Porque eu ouvi um testemunho de um ex-bruxo, ele fala que o diabo prepara um cenário assim e a pessoa acredita. Por isso que tem que ler a Bíblia, irmãos, precisa ler a Bíblia. Porque tudo que o inimigo faz, você vai na Bíblia e você vê, isso aqui é do inimigo, essa aqui vem de Deus, isso aqui não vem, né? Então eu vou tentar resumir, né, porque eu falo demais. Então, começou num sonho, né? Eu sonhei que havia acabado o culto na igreja, numa igreja, né? E os irmãos estavam fechando a porta e veio um grupo de jovens, mas eu sabia que era demônios, né? Eu vi ali que era demônios. E esses demônios vinham falar coisas no ouvido dos irmãos. Inclusive falava no ouvido de uma irmã, ela dava risada, ela não via. Esses irmãos não viam os demônios, né? Não sabia que era demônios, na verdade. Era um grupo de jovens que vinha. Eles viam um grupo de jovens vindo, fazendo algazarra, chutando lixeira na rua, sabe? Esses jovens bagunceiros assim, desse jeito. Chutando lixeira, pichando as paredes, os muros, as portas, assim, né? E tinha um que parou assim pra pichar, e nessa que parou, o outro veio e falou alguma coisa no ouvido da irmã, uma besteira assim de chocarrice. Essa irmã começou a dar risada. E os irmãos tomam cuidado com lembranças de coisas engraçadas que você fazia no mundo, de filme, de piada, de qualquer coisa, irmãos, repreende na hora, porque isso é do diabo, vem do inimigo, né? Isso vem do diabo, repreende isso daí, não deixa essa seta invadir dentro de você, porque aí você vai começar a lembrar do que você assistiu, do que você ouviu, da pessoa lá que falou não sei o que. Cuidado, irmãos, tudo isso é laço do inimigo para tirar a gente da comunhão, né? Tirar a gente do espírito. Se a gente sair do espírito, a gente vai fazer a vontade da carne, né? Então, ele tentava falar alguma coisa para mim, eu tapava os ouvidos. De repente, eu já me vi dentro de uma água. E eu falava, meu Deus, que vontade de soltar essa água. Só que eu tinha medo. E as coisas de Deus, a gente não tem medo de nada. Não tem. As coisas de Deus, a gente se deixa ir, né? Se deixa se envolver. E eu ficava com medo de ficar nessa água, porque eu tinha a impressão de que lá no fundo daquela água tinha alguma coisa, um buraco, alguma coisa, e eu ia afundar, ia cair lá. Então eu não deixava, eu ficava me segurando. E aí de repente eu começava a flutuar, né? Já ia mudando o sonho, né? E eu começava a flutuar, né? Só que tinha um peso. E as coisas de Deus não tem peso, não tem nada, é leveza, né? É o vento, né? O Espírito Santo é como um vento, assim, né? Leve. E não tem nada de peso, né? E aí eu comecei a flutuar, né? Eu vou resumir bem. E aí eu já me vi acima das nuvens. E eu entrava num templo muito grande, muito bonito, né? Esse templo estava no céu, né? Acima das nuvens. E era muito grande. E eu ia flutuando ali, né? E eu sentia como se tivesse alguém atrás de mim. Não sei se alguém estava me levando, não sei como que era, mas eu sentia. Enquanto eu estava entrando no templo, eu não sentia nada, eu não via ninguém, né? Mas depois, conforme eu ia indo mais para dentro desse templo, aí eu comecei a sentir, era um templo muito bonito. Só que aí eu vinha assim na minha mente, aqui é o céu, né? Era um silêncio. Aí eu falei, mas o céu não é assim, Senhor. E eu começava a me lembrar do que eu tinha lido em Apocalipse, como que é o céu. E as coisas do céu, irmãos, não tem nada igual a essa terra. Não tem, é muito diferente mesmo. Um pouquinho de visão que eu já tive das coisas do céu, das coisas assim, a mesa, da ceia, é diferente, não tem nessa terra. Até o bordado, eu já vi o bordado da mesa, é muito diferente, não é igual o bordado dessa terra, não é.
As coisas do céu, ela resplandece. Tem coisas no céu que parece que tem luz própria, assim, né? Não tem nessa terra. Então, não tem como o inimigo copiar as coisas assim do céu. Ele não consegue copiar a glória. A glória de Deus, o inimigo não consegue copiar, né? Então, eu comecei a ver, eu falei, mas o céu é resplandecente, as coisas, né? E que nem aqui no Apocalipse capítulo 21, versículo 10, né? O João foi arrebatado em espírito, né, ao grande e alto monte, mostrou a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu, e tinha a glória de Deus. Nesse templo que eu entrei, nesse arrebatamento, que eu já sentia a minha alma, né, já flutuando, então eu já não estava mais sonhando. Eu não via, eu via a luz do dia normal, igual quando a gente olha para o céu, né? Igual quando a gente olha para o céu, eu via a luz normal, eu via as nuvens, né? Aqui vem falando, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristal resplandecente. Nada nesse lugar resplandecia, nada. Tinha a luz do sol. E tinha um grande alto muro com 12 portas, né? Eu vim falando das 12 portas, mas o que eu quero focar aqui é a questão das coisas resplandecerem. Nada lá resplandecia. E outra, eu olhei para a parede daquele templo que eu estava entrando, eu via a parede assim, era um grafiato comum, né? Era bonita a cor, mas era um grafiato. Eu falei, no céu não tem grafiato, gente. Aí eu comecei, irmãos, aí meu coração começou a se fechar para aquilo. Aí eu comecei a ouvir uma voz sussurrando atrás de mim. Não duvide das coisas que o Senhor quer te mostrar. Não duvide da revelação de Deus. Desse jeito, irmãos. Eu falei, gente, mas a voz de Deus não é assim. Eu já ouvi a voz de Deus, não é assim. E aí, para encerrar, assim, que foi o ponto-chave para eu ouvir falar, é falso, né? Que se não tivesse mostrado também eu já ia falar que é falso. Eu ia pedir palavra para o Senhor para confirmar. Mas eu vi um candelabro, né? Um candelabro assim, não é igual o candelabro que mostra aqui, né? O castiçal que a Bíblia fala, que tem 7 lâmpadas com as velas, né? Não é igual, era diferente. E a cor dele não era de ouro puro, que nem fala na Bíblia. As coisas de ouro puro da Bíblia não é o ouro dessa terra, é resplandecente, coisa que o inimigo não consegue copiar, não consegue. Ele tenta, mas não consegue. Então eu vi um candelabro assim, de ouro velho, sabe ouro velho? O ouro velho aqui nessa terra tem valor, né? Tem muito valor e é bonito. E um fogo estranho, né? Aquelas velas acesas, um fogo estranho assim, tinha uma chama meia negra. Falei, isso aqui não é de Deus. E eu comecei a me esforçar para voltar para o meu corpo, né? Comecei a me esforçar e aquela voz sussurrando atrás de mim. Irmãos, os anjos do Senhor, o Senhor Jesus, ele aparece na nossa frente, ele não fica atrás de ninguém, não fica se escondendo atrás de nada, né? Então, aquela voz sussurrando atrás de mim, não duvide, não duvide. E eu falei, sangue de Jesus tem poder. E eu tive a opção, assim, de me levantar, que eu tava meio que deitada, flutuando, né? Eu tive a opção, né? Se eu quisesse, assim, levantar, minha perna levantou assim, aí eu levantei a outra, falei, não vou ficar aqui, porque eu fiquei com medo de ficar presa ali, naquele mundo, sei lá, né? Então o Senhor permitiu isso para eu ver como é que esse povo vê. Que as pessoas falam, eu vi isso no céu, só que é coisa que tem nessa terra, e as coisas que tem nessa terra não entram no céu. Não tem coisa lá no céu dessa terra, gente, não tem. É impossível, não tem. A gente dá exemplo que nem João. João viu coisas assim, ele não sabia expressar. Então ele usou a linguagem normal, que ele sabia, como ele sabia falar. Tanto que as pessoas, quando vê a glória de Deus, ela fala, irmãos, eu não sei explicar, mas é muito lindo, parece tal coisa, parece assim, entendeu? Por quê? Porque a nossa expressão é muito, muito fraca diante de todo o mistério do céu, né? A gente não consegue se explicar como que a gente sente a glória, como que uma pessoa, né, recebe um renovo, a gente não consegue explicar. E é por meio da leitura da Bíblia que a gente vai se encontrando, né? Porque o Senhor vai revelando os mistérios dele dentro da Bíblia.
Então eu falei, Senhor, mas na tua palavra não está escrito assim, Senhor, tá errado. E outro, irmãos, na hora que eu olhava pela janela, tinha umas janelas assim, né? Era um templo bonito. Eu olhava, eu via casas. Só que era casa assim de alto padrão que tem nessa terra. As telhas, eu vi o telhado das casas, né? De muitas árvores. Eu vi o telhado dessas casas de telhado, sabe essas telhinhas de barro? Eu falei, mas a Bíblia fala que as casas são de ouro. E eu comecei a falar, não, tá errado isso aqui, Senhor, tá errado, na tua palavra não é assim na tua palavra, né? Parece, sabe, esses casos assim de alto padrão mesmo, casas bem, bem assim, que é pintada por fora, tudo bonitinho, não tem nada mostrando de tijolo, né? Então era uma coisa bem bonita. Eu falei, Senhor, mas no céu não tem concreto, aqui é tudo feito de concreto, né? Tudo feito de concreto, tá errado isso aqui. Então, assim, o inimigo foi desmascarado, graças a Deus, pelas misericórdias também do Senhor, que o Senhor foi me ajudando, né, irmãos? Então, assim, leia a Bíblia, vai escutar qualquer coisa. Quando você for ouvir, você fala, Senhor, me dá um ouvido espiritual, para o Senhor já ir me dando discernimento. Para qualquer coisa, até uma oração, irmãos, até uma oração que você for ouvir de alguém, qualquer pessoa, pode ser na doutrina, pode ser quem for, conheça, é o pastor fulano, é a irmã fulana, evangelista, não interessa. Você já vai pedindo uma audição espiritual, porque se aquela pessoa já estiver fora e ninguém sabe, o Senhor vai mostrar para você, vai fazer você sentir, né? Porque assim, quando o Espírito Santo se retira, o espírito do engano já entra, já se aproveita, né? Ali da ocasião, de tudo ali, para poder já usar aquela pessoa no engano e ninguém percebe. Então, já peço audição espiritual para o Senhor, já peço, inclusive você está ouvindo agora esse meu áudio, já vai orando. Senhor, é isso mesmo? Me confirma. Quando eu acordei, irmãos, eu fiquei pensativa. Antes de dormir, eu ouvi um louvor de um cantor chamado Esdras Carneiro, que fala, é bem antigo esse louvor, se chama A Linda Cidade. Tudo que eu ouvi nesse louvor não apareceu nesse arrebatamento, porque ele fala, né? E a letra desse louvor é a Bíblia todinha. É aqui Apocalipse 21, né? 21 e 22. Que ele viu o rio, ele viu um cavalo branco, né? Que ele ficou intrigado. A letra do louvor fala assim: que ele viu um cavaleiro, ele viu as flores, as coisas assim, tudo resplandecia, que ele não sabia, não tinha palavra para explicar, e ele se alegrava com tudo que vinha. Nesse arrebatamento eu não me alegrava com as coisas que eu via, eu ficava admirada, né? Mas eu ficava com medo. Assim, meu Deus, o que vai vir depois? E agora, meu Deus, o que é isso? As coisas do céu não deixam a gente com medo, irmãos. O medo não tem no céu, não tem nada de medo no céu, não tem. As coisas do céu você fica assim, admirado e não quer sair dali. Ainda que você fique numa sala assim, só naquela sala, você só quer ficar ali, parada, admirando, porque você nunca viu aquilo. A Bíblia fala que, aqui eu marquei. Eu falei, Senhor, eu vou marcar todas as referências. O Senhor foi me dando os versículos, né? Eu não sabia onde exatamente estava escrito, mas eu fui procurando, eu fui marcando para poder falar, irmãos. A visão de arrebatamento precisa ter base bíblica em tudo. É muito fácil falar, tive um arrebatamento, aí coloca lá um versículo, qualquer versículo que se encaixa. O versículo base é esse, pronto. Não é assim. Né? Os versículos vêm para concordar com o que a pessoa acabou de ouvir, com o que a pessoa ouviu e viu, né? Os versículos vêm para concordar, né? Com tudo que o Senhor revelou. Se foi Deus, agora se foi inimigo, qualquer versículo parece que combina. Esse versículo combina com esse sonho, então dá certo, vou mandar para os irmãos postar. Né? Aí o outro não ora, não jejuma, não lê Bíblia e vai, é de Deus, parece assim mesmo, não é nada. Cuidado, irmãos. Amém? Então a Bíblia fala assim que o que o olho não viu, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, fala assim, ó. Mas como está escrito,
As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então não adianta falar é igual dessa terra, tem as coisas, não tem, é diferente, né? A pessoa não sabe explicar, eu vi algo assim e tal, porque o que sente lá, ninguém nunca sentiu, né? Nunca sentiu, ninguém sabe nem explicar, né? Ó, aqui o 7 vem falando assim, ó, a partir do 7, 1 Coríntios capítulo 2, 7, fala assim: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Realmente ninguém conhece, porque se conhecesse nunca crucificariam o Senhor da glória. É verdade. Olha aqui, o 15 fala assim, capítulo 2, versículo 15: mas o que é espiritual discerne bem, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Porque a pessoa tem que estar no espírito para poder compreender, ainda que não consiga se expressar, mas a pessoa está em espírito, ela já vai pegando, entendendo o mistério, né? De uma pregação, de uma oração, de uma revelação, de uma profecia, precisa estar no espírito. Então, o que o olho nunca viu, como que eu vou explicar o inimigo? Como que o inimigo vai montar um cenário de uma coisa que o olho nunca viu? O Senhor revela algumas coisas, sim, para nos encorajar, para a gente continuar lutando, né? E o Senhor usa, olha os irmãos, eu vi a coroa, eu vi as vestes, já está tudo preparado, eu vi a mesa das bodas do Cordeiro. E vai mostrando. Agora esse negócio de ficar passeando no céu, gente, céu não é shopping, parque de diversão. Agora toda semana, todo dia, vamos lá, né, mais um passeio, porque o céu é muito grande. Nossa, meu Deus, o céu é muito grande, precisa, né, de um guia turístico para sair levando todo mundo ali. O inferno também não é assim, essas palhaçadas não, irmãos, não é. Deus, para a pessoa ser arrebatada, não é de qualquer jeito. A pessoa precisa ter um coração de criança, tem que estar na oração, no jejum. E nem todo mundo. A gente conheceu o missionário Davi Miranda, né, fundador da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Nem ele foi arrebatado, a gente sabe que ele foi uma pessoa de Deus mesmo. Ele nunca chegava na igreja, ai, nossa, nessa madrugada foi arrebatado, meus irmãos, eu fui arrebatado, que o Senhor... Não. Se o Senhor, pela graça, pela misericórdia, escolher um de nós, glória a Deus. Mas nem assim, toda semana coloca a mão na cabeça e desmaiou, foi arrebatado. Outra coisa, negócio de colocar a mão na cabeça. O Senhor me trouxe aqui que o Senhor Jesus, em Marcos capítulo 16 e Mateus capítulo 10, o Senhor falou assim que é para pôr a mão nos enfermos para ser curado, para pôr a mão nas pessoas oprimidas para serem libertas. Na Bíblia ninguém colocou a mão na cabeça de ninguém, arrebata ela em nome de Jesus, seja arrebatada em nome de Jesus, não. Esse negócio da pessoa cair possessa e sair passeando no inferno, apanhando de demônio, gente, pelo amor de Deus. Vamos tomar cuidado. Ninguém na Bíblia põe a mão na cabeça de ninguém para esse fim. O Senhor nos deu poder e autoridade para pisar. Foi o versículo que o Senhor me deu. Quando eu voltei desse arrebatamento falso, eu abri a Bíblia, eu sabia que era falso. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra, porque eu vou gravar o áudio, né? E o Senhor falou, me deu o livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então o inimigo tem força de planejar um cenário bonitinho, arrumado, organizado para enganar? Sim. E nada vos fará dano algum. Então eu acredito que lá, se eu tivesse visto alguma coisa, algum ser, né? Algum ser que se passasse por anjo, eu ia falar, tá repreendido em nome de Jesus, espírito do engano, né? Porque o Senhor já deu autoridade para nós. Amém? Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus.
Amém, irmãos? Então a nossa passagem nessa terra é para sair pegando as almas arrebatadas das mãos do diabo. Nossa passagem na terra é essa. Não é ficar passeando aqui e ali, que foi no céu, no inferno, vamos ali, vamos aqui. Cadê as obras? Cadê as campanhas em favor das almas para o Senhor libertar, curar, transformar, as campanhas de libertação? Amém, Jesus? Então, irmãos, fique com essa pequena experiência, que nem eu ouvi um dos arrebatamentos que eu ouvi, né? E outra coisa, quando Deus revela os mistérios, escolhe alguém para revelar os mistérios, essa pessoa não fica bem não, viu? Essa pessoa padece na carne. Essa pessoa padece. Paulo tinha espinho na carne, todo mundo sabe. Pelas excelentes as revelações, os mistérios, Deus usava ele, até os lenços dele eram ungidos. Você acha que ele ia ficar bem? Não. Ele padecia na carne. Para Deus revelar alguma coisa para mim, às vezes, misericórdia, eu passo uma prova que eu falo, pronto, agora eu vou ser arrebatada de verdade, eu vou pro céu, vou até o terceiro céu e ainda vou experimentar minha coroa desse jeito, porque eu não tô aguentando essa prova que eu falo assim, brincando, né, irmãos? Mas quem é servo de Deus sabe que passa. Aí a pessoa até pensa, meu Deus, agora o Senhor vai me arrebatar. Porque é o espinho na carne. Pra depois a gente não bater no peito, que nem eu já vi. Eu sou a pessoa que Deus revelou que assim, assim, assim. Pra soberba não tomar conta da gente. Como já aconteceu, né, com muitos irmãos aí, né? Teve um pastor que eu ouvi, batia no peito, eu via em sonho ele batendo no peito. Deus fala comigo, Deus me usa. Né? Eu acompanhava as orações dele, eu vi ele falando, eu sou a primeira pessoa que Deus falou assim, assim pra mim. Deus falou pra mim. Glória a Deus. Só que a soberba, né, tá junto ali. Vamos vigiar, irmãos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Só vai entrar no céu quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro. E aquilo que o olho não viu, nem chegou no coração, é o que Deus tem preparado para aquele que se esforça. Amém? Então peça audição espiritual. Audição espiritual. Amém? Então esse é meu relato, os irmãos compartilhem, né? Para esse engano cessar, em nome de Jesus. Deus venha abençoar cada um de vocês. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.